Bom, pessoal, eu sou Marcelo Calderaro, eu sou neurologista e eu fui gentilmente convidado pelo Dr. Acari para falar um pouquinho aqui sobre o Dr. Getúlio Daré Rabelo, com quem eu tive o prazer de trabalhar por cerca de 15 anos. A ideia aqui é apresentar alguns lados do que foi o Getúlio, que o Getúlio influenciava as pessoas e o quanto que das atitudes dele, eventualmente, me fizeram melhorar a minha prática como médico aí, e como neurologista, né? É muito claro para mim e para as pessoas várias que tiveram o prazer de conviver de perto com o Getúlio, o quanto que a generosidade dele como professor, no sentido mais amplo da coisa, tenha deixado um legado, uma marca na maneira como a gente atua como neurologista, né? Como eu disse, eu trabalhei cerca de 15 anos com ele e eu tive alguns exemplos que eu queria aqui compartilhar com vocês. O Getúlio era eminentemente um educador de trincheira, por assim dizer. Ele educava as pessoas através das suas atitudes, a maneira como ele agia no dia a dia era muito mais importante como um ensinamento de como que a gente tinha que se comportar como neurologistas do que propriamente aulas, etc., que ele dava, que também eram aulas muito interessantes. Então, esse legado de professor, como generoso da maneira como ele era, incorporando assim no seu dia a dia maneiras de atuar, foi uma coisa muito relevante aí para mim. Um outro aspecto nesse mesmo caminho é que, desde muito cedo, veja, eu conheci o Getúlio, eu estava no 3º para o 4º ano da faculdade, e desde muito cedo ele era uma pessoa muito, que aproximava muito os alunos de perto dele. Então, eu ainda como estudante de medicina, a gente tinha a oportunidade de discutir casos com ele, e ele sempre incentivava muito os jovens estudantes a externar a sua opinião, a colocar a mão na massa, a ver os pacientes, etc., o que é uma coisa que foi assim muito interessante, tá? Como técnico, por assim dizer, como um neurologista muito tecnicamente bem formado, era uma coisa absolutamente incrível. Todo mundo tem vários exemplos de situações que o Getúlio saltava com ideias fora da caixinha e que mostravam o quão hábil neurologista ele era, né? E ainda hoje, num grupo de amigos que tiveram o prazer de conviver com ele, a gente brinca que, de vez em quando, frente a um caso muito difícil, a gente às vezes olha assim para trás para ver se ele não está soprando alguma dica do que fazer sobre aí um determinado caso aí mais complicado, né? Ele era muito sagaz, né? E ele sacava coisas que, interessantemente, vendo no retrospecto, coisas que nem estavam sendo muito descritas na época, né? Eu lembro de acompanhar, por exemplo, com ele um caso de síndrome de vasoconstrição intracraniana reversível, que hoje é uma coisa que todo mundo fala todos os dias em algumas situações, mas que lá atrás ele veio com esse diagnóstico de síndrome de vasoconstrição. O que é isso, né? Como é que essa pessoa consegue estar tão up-to-date em relação a algumas novidades da neurologia? A impressão que dava é que ele tinha lido na véspera sempre o último artigo e ele sabia exatamente aonde aplicar aquele determinado conhecimento, né? E, muito interessantemente, numa era, hoje em dia, em que a gente valoriza muito as grandes casuísticas, uma era que a gente valoriza os grandes trials e assim chamada medicina baseada em evidência, a gente aprendeu muito cedo com o Getúlio a valorizar o aprendizado a partir de casos clínicos, a partir de exemplos específicos de coisas que trazem um profundo ensinamento, né? E mais do que casos isolados que ele sempre contava, né, nos corredores, eu tive um caso assim, assado, né? A valorização de erros de diagnóstico que a gente tivesse cometido. Ele nunca teve vergonha de falar
determinadas situações que ele tivesse errado no diagnóstico e tivesse tido o insight de aprender com aquele erro para que ele, das próximas vezes, ele pudesse aí acertar, né? E muito curioso, né? Assim, teve passagens interessantíssimas. A gente fazia na residência uma discussão de casos clínicos do New England Journal, né? Então, a gente dava só a vinheta clínica e os residentes tinham que fazer as hipóteses, discutir, etc., como se fosse um ambulatório didático, mas em cima de um caso que tinha sido discutido no New England Journal. E o preceptor, ele programava a discussão e sem que ninguém mais soubesse do caso, numa era que não tinha acesso à internet, ninguém podia ter acesso antes ao caso, né? A gente recebia um xerox da vinheta clínica apenas. E eu lembro do Marcílio, o preceptor na época, junto comigo, e ele atualmente o Marcílio está nos Estados Unidos, trabalha com neuro-oncologia, e ele virava para mim, e o Getúlio puxava alguns diagnósticos diferenciais. Ele falou: de onde ele tirou isso? Isso está no rodapé aqui do New England. E lá pelas tantas vinha um diagnóstico diferencial que não estava na discussão do caso do New England. O Marcílio falava: não é possível, ele está citando uma coisa que não está aqui no New England. Saía do anfiteatro, foi para a biblioteca, pegava o livro que o Getúlio tinha citado e estava lá. Assim. Então, era uma coisa assim, absolutamente fora de propósito, a maneira como ele se atualizava, numa disciplina em relação à questão técnica muito, muito grande. Por outro lado, ele era muito humilde de dizer muitas vezes, mas inúmeras vezes que eu via ele falando que não sabia determinadas coisas. E ele não tinha nenhuma vergonha de dizer que não sabia e que muitas situações em medicina a gente não sabia das coisas e que a gente, mesmo assim, precisava aprender a conduzir os casos, né? Conduzir no dia a dia, baseado nas hipóteses, sempre ponderando, de um lado, o que é mais frequente e que, portanto, é mais provável, por outro lado, coisas que seriam extremamente deletérias se a gente não valorizasse logo num primeiro momento, ainda que menos prováveis. Então, a visão dele de emergência, por exemplo, de uma necessidade de ter esse balanço, de sempre conduzir e agir muito rápido naquilo que mudaria a conduta no curto prazo versus, mesmo assim, ponderar o que era mais prevalente e, portanto, mais provável para uma hipótese, sempre fez com que a gente tivesse esse balanço aí para poder tomar as melhores decisões. Mas, mesmo para os pacientes, muitas vezes ele falava: olha, eu não sei o que você tem, mas eu acho importante a gente fazer isso, e vamos ver o resultado, e vamos acompanhar um dia depois do outro. Isso dava sempre para os pacientes uma segurança muito grande de que ele tinha um parceiro ali, que estava com as mesmas angústias, um ser humano do outro lado, que estava com as mesmas angústias aí do paciente, né? E isso me remete a um outro ponto que era absolutamente incrível, que era essa questão da relação médico-paciente, né? Hoje em dia, a gente se educa através de livros, a gente se educa através de palestras, etc., e atendendo pacientes, mas eu acho muito importante a educação através de exemplo. Então, assim, ver as pessoas, as suas lideranças atuando, né? Eu tive o prazer, a oportunidade de, em algumas ocasiões, acompanhar visitas médicas que o Getúlio fazia com os pacientes dele, e eu ficava lá só, assim, olhando, assim, a maneira como ele se comportava, de ouvir o paciente, argumentar com o paciente, como que ele se portava com pacientes difíceis, né? Hoje, o que a gente sabe que são as assim chamadas habilidades não técnicas, né? Non-technical skills, e naquela época eu não sabia que era esse o nome, mas eu lembro que me impressionava muito, mais do que simplesmente o que fazer, o como fazer e o como se comportar. E assim, vê-lo atuando era uma coisa que era sempre um ensinamento. Não raro eu ia passar visita e entrava no quarto junto com ele só para a gente vê-lo assim atuando, como que ele fazia para lidar com aí essas situações.
tá? O contraponto dessa situação de dificuldade de manusear, né, é que ele vibrava muito, mas muito, quando ele, de repente, acertava alguma coisa. Então, quando ele tinha uma situação que ele estava na dúvida e que ele fazia a coisa de uma forma, mas com muita angústia, porque ele não tinha certeza daquilo, e depois aquele diagnóstico, ou aquela conduta, ou o resultado se confirmavam, você via ele vibrando nos corredores e sem nenhuma modéstia. Às vezes ele chegava brincando assim para mim: fala a verdade, Calderaro, seu chefe é ou não é o melhor neurologista que você conhece? Lógico que isso pode parecer um pouco pedante, mas da maneira como ele colocava, aquilo absolutamente não era encarado como alguma coisa pedante. Muito pelo contrário, virava quase que uma caricatura de como que ele era aí no dia a dia. O outro lado do Getúlio, que algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, foi o lado dele como advogado, né? Getúlio, perto dos 50 anos de idade, resolveu prestar de novo vestibular. Ele já era um neurologista muito conceituado, resolveu prestar direito e frequentou a faculdade de direito da USP, do Largo São Francisco, à noite. Ele era neurologista de dia e fazia faculdade à noite, se formou, prestou prova da OAB, enfim, virou advogado. E isso, ele nunca atuou como advogado, mas é muito interessante como vários ensinamentos da questão do direito já eram incorporados na prática dele. E aqui eu quero ressaltar, em particular, o aspecto de prontuário médico, né? O prontuário médico do Getúlio, para quem já teve a oportunidade de ler, era uma coisa engraçadíssima, né? Ele era um prontuário extremamente personalista. Então, ele escrevia no prontuário: não tenho a menor ideia do que esse paciente tem, porque ele tem isso, assim, assim, assado, mas, por outro lado, também tem isso, assim, assim, assado. Então, eu estou pensando em fazer isso daquela forma. Então, você praticamente via ele falando na hora, discutindo o caso, na hora que você estava lendo o prontuário. Isso facilitava enormemente a comunicação entre os médicos dentro da equipe. Então, a maneira como a gente passou a utilizar a nossa prática de escrever coisas no prontuário de uma forma que fosse extremamente relevante para a integração do time, para a conduta, e que compartilhava, inclusive, aí as angústias, né? Parte disso talvez tenha sido não só pela maneira dele atuar, mas pelos anos de atuação que ele teve na Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina, onde ele teve, sim, a oportunidade de acompanhar aí vários perrengues de vários médicos que eventualmente se envolveram em problemas aí com o Conselho Regional, não necessariamente por erro médico, mas por falta de documentação adequada de como que os médicos tinham atuado. Então, acho que essa questão do o quanto que ele valorizava o prontuário médico e ele fazia isso como uma prática diária e de novo, ensinava através do exemplo de como ele atuava, e as outras pessoas que trabalhavam com ele também tinham esse mesmo cacuete, né? Então, como eu disse, um educador aí das trincheiras, tá? Um outro aspecto que eu queria ressaltar é o quanto que ele era crítico em relação ao ensino de neurologia nos hospitais escola. Os hospitais escola, de uma maneira geral, eles primam por querer estudar patologias mais difíceis, mais raras, mais terciárias, quaternárias, enfim, coisas extremamente raras. E isso ele falava que era um grande equívoco, porque a gente passava a ter uma visão um pouco enviesada de como que era a neurologia aí de fato, né? Do ponto de vista prático, ele falava que ele estava terminando a residência muitos anos atrás e se viu nessa situação de que falou: caramba, depois de amanhã eu sou neurologista e eu não vou saber fazer uma série de coisas do dia a dia. Bom, diz ele que num determinado final de semana
ele resolveu internar todos os AVCs que chegavam na enfermaria, e aí, no pronto-socorro, internar para a enfermaria, e aí chegou na segunda-feira, toma ele lá uma bronca dos docentes, dos assistentes, né? Mas ele falou, gente, eu preciso saber cuidar do arroz com feijão, né? Então tinha lá paciente com sonda, porque ele queria cuidar. Ele queria ver a infecção, ele queria saber como lidar com a sonda, queria saber como que dava a dieta, ele queria saber como manusear uma gastrostomia, queria saber, enfim. Hoje, essa parte de cuidados gerais de pacientes, que é incorporada dentro do guarda-chuva do cuidado paliativo, por assim dizer, né? Lato sensu, é algo que ele entendia como necessário desde sempre. O que dava, na verdade, um problema, porque à medida que os cuidados paliativos foram sendo incorporados dentro das instituições, havia um certo conflito, porque o Getúlio entendia que era ele que precisava cuidar dos pacientes neurológicos e não terceirizar esse tipo de cuidado para outras pessoas. Ele entendia o neurologista como sendo o motor do tratamento do paciente neurológico em todas as suas instâncias, inclusive do ponto de vista clínico. Bom, eu espero com isso ter podido dar um pequeno panorama aí de vários pontos em que a personalidade do Getúlio, na sua maneira de atuar como neurologista, me influenciaram pessoalmente, e tenho certeza que influenciaram muitas das pessoas que trabalharam com ele no dia a dia, nas trincheiras, e foi um prazer compartilhar isso aí com vocês.